Queda no preço do petróleo não deve refletir em diminuição no preço da gasolina. Beatriz Manfredini. Os efeitos da crise entre Arábia Saudita e Rússia ainda são incertos no bolso dos brasileiros. A notícia de que o preço internacional do petróleo despencou ao menor valor desde 1991 chamou a atenção dos consumidores, que ainda esperam preços mais acessíveis nos postos de gasolina. Apesar de a Petrobras adotar desde 2016 uma política de paridade internacional para definir o preço da gasolina, é possível que a queda no combustível não chegue às bombas. De acordo com o economista Jason Vieira, a estatal deve esperar o conflito entre a Arábia Saudita e Rússia se assentar para decidir o que fazer com o preço no Brasil. Ele explica, no entanto, que caso os valores continuem baixos, a tendência é que o preço também diminua no país. Isso porque nós não sabemos ainda o quanto tempo vai durar essa crise. Não sabemos ainda quanto tempo a Arábia Saudita vai continuar essa disputa com a Rússia e o quanto isso pode ainda impactar o preço do petróleo no mercado internacional. Então, nesse cenário, ainda não podemos dizer que vai. Se for, é deflacionário e ajuda de certa maneira aqui no Brasil. Além da queda na gasolina, as altas consecutivas do dólar também têm intrigado os brasileiros, que já observam um aumento no valor de produtos básicos, como alimentos. É o caso da produtora cultural Aparecida Gonçalves. Aumentaram bastante, e muito, bastante mesmo. O dólar foi lá para cima e agora a gente vai pagar o pato. O economista da SPM, Leonardo Trevisan, diz que os preços nos supermercados até podem aumentar, mas não imediatamente. Segundo ele, as importações e exportações serão afetadas primeiro. A nossa economia está num ciclo de ainda algo recessivo. Nós temos ainda um forte desemprego e isso impacta diretamente no poder de consumo. É mais o poder de consumo do que o dólar que vai determinar uma subida de preço. O dólar vai impactar muito mais no processo de importação e exportação. Trevisan explica que o primeiro setor que deve ser atingido pela queda do petróleo e a alta do dólar é o de fertilizantes. Segundo ele, o problema do aumento de preço desse produto é que ele pode impactar diretamente nas vendas do varejo, chegando aos alimentos. Ô Zé Maria, eu me lembro muito bem naquelas crises do fim dos anos 90, um economista falando em relação aos juros, que os juros sobem de elevador e descem de escada. E eu não sei por que o preço do combustível não cai, e caindo o preço, e por que é crise, né, Zé Maria? É o mercado, é o Deus mercado que comanda a vida de todos nós. Olha, Tiago, aí há dois componentes. O dólar em alta, que impacta-se o preço dos combustíveis, e a queda do preço dos combustíveis no mercado internacional. Mas hoje já há um sentido aí de uma reação do preço. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A diferença é que o nosso petróleo aqui está profundo demais, na camada pré-sal, e fica muito cara a extração. E isso torna o nosso petróleo caro demais. Se o mercado cair tanto o preço do petróleo, o petróleo brasileiro fica impossível de ser negociado, porque ele fica mais caro de ser extraído do que de ser importado. E nesta confusão aí de mercado, ainda mora outra dúvida, é sobre o pró-álcool, sobre o álcool brasileiro. Se o preço dos combustíveis na bomba cair, o preço da gasolina cair muito mais do que o álcool, ninguém vai colocar álcool no carro. E aí impacta diretamente a produção nacional de álcool. E aí houve a notícia de que o governo agiria para aumentar a CID, que é uma taxa sobre a gasolina. Aumentando a CID, manteria os preços da gasolina e poderia beneficiar o setor de álcool. O presidente Jair Bolsonaro imediatamente veio a público dizer que não vai aumentar a CID e reforçou: a Petrobras é a responsável pela política de preços dos combustíveis no país. Esta é uma equação que os diretores da Petrobras terão que resolver. Eles estão fazendo as contas, né, Augusto? Pois é, agora, para os homens comuns, né, homens e mulheres, como é preciso dizer hoje, em 1974 a coisa foi bem mais simples. Durante o governo Geisel, a OPEP elevou substancialmente os preços do petróleo e o Brasil quase quebrou. A crise foi bastante grave naquele ano. Agora o petróleo cai
E também a crise é muito grave. O preço do petróleo cai com esse conflito entre a Arábia Saudita e a Rússia. A Arábia Saudita baixou o preço do petróleo. Agora, se o dólar também sobe, isso é muito ruim para as importações, mas é bom para as exportações. Isso aí falando do beabá. Agora, esse tal mercado, que ninguém sabe onde mora, nem quem é e que ganha em todas, precisa explicar para o brasileiro comum como é que essas coisas acontecem.